E aí, pessoal, aqui é o Elias, a história de vocês. Estamos aqui para a gente poder, né, seguir na nossa introdução ao oitavo ano, né, nossa sondagem, nossa revisão aqui de maneira geral, tá? Então, hoje eu resolvi, né, que a gente comente, né, algumas das questões ali que eu passei, que eu coloquei lá no Google Forms para vocês poderem responder, e aí eu vou comentar algumas das respostas que vocês colocaram também, trazer alguns comentários sobre esses conteúdos, né, para que fique bem claro, tá bom? Então é importante que vocês tenham resolvido, né, que todos tenham feito. Eu já vi que algumas pessoas já responderam. Quem ainda não fez a atividade, é importante fazê-lo, porque vai me mostrar aqui, né, o que vocês compreenderam, o que vocês não compreenderam sobre esse processo como um todo, tá? Então olha só, pessoal. A primeira questão aqui eu coloquei, né, basicamente as respostas, claro, né, não vou saber quem respondeu cada uma, eu só consigo ver individualmente, né? Então, e também não vou divulgar quem são as pessoas que responderam, né, os nomes das pessoas que responderam, mas que a gente vai ver as respostas de maneira geral e comentar em cima dessas respostas que vocês colocaram lá no Google Forms, tá? Então, olha só, a primeira das perguntas é: explique com as suas palavras o que foi a crise do feudalismo, né? Então, a crise do feudalismo é um dos elementos fundamentais de transição e desenvolvimento do que a gente chama de Idade Moderna e formação dos Estados modernos. E ela marca ali, né, por volta do século XIV, né, e se estendendo ali pelo século XV. Tá? Então, olha só, vamos ver o que vocês responderam aqui. Alguém respondeu o seguinte: com o aumento da população e a chegada da peste negra, muitos dos servos dos senhores feudais morreram, assim, faltando mão de obra para as plantações. Também, né, a crise ocasionada pela epidemia, né, da peste negra é um dos elementos que marca essa transição aí na crise do feudalismo, né? De fato, muitas pessoas morreram com a peste, isso reduziu bastante a mão de obra no campo, né? O que vai levar a uma exploração ainda maior de uma parcela desses servos, o que vão gerar revoltas, vai gerar uma queda na produção de alimentos e, consequentemente, também vai gerar fome, né, posteriormente. Então, de fato, a crise do feudalismo ela está atrelada a essa redução, né, a essa expansão da epidemia de peste negra. A peste negra matou por volta de 20 milhões de pessoas no século XIV, é um número bem grande, né? A Europa possui uma quantidade de uma população bem menor do que ela tem hoje. Então a Europa provavelmente tinha em torno de 60, 70 mil pessoas, das quais 20 milhões, né, vieram a perecer com a peste negra, né? Então basicamente um terço da sociedade europeia foi dizimada pela peste, né? E claro que isso vai ser sentido economicamente. Foi uma crise que trouxe o fim do equilíbrio. Né? De fato, a crise do feudalismo ela vai marcar aí, né, essa transição, né, o desequilíbrio, né, desse sistema e o surgimento de um novo modelo que vai ser o mercantilismo posteriormente. Tá? Foi um período de golpe dado pelos burgueses, golpe entre aspas, né, e o rei para que centralizarem o poder e a política. De fato, você vai ter o rei, né, o rei surgindo como uma figura bastante imponente, né, que vai centralizar o poder. A burguesia, né, que se interessava por essa centralização, vai apoiar esses reis, né, vai financiar suas guerras, vai se aproximar desses monarcas justamente para tentar se beneficiar desse processo de centralização. Então, de fato, você vai ter essa aproximação entre esses dois setores aí da sociedade, a burguesia e o rei. Alguém colocou aqui uma resposta um pouco maior. A partir do século X ocorreram várias transformações na Europa que contribuíram para a crise do feudalismo. Essa crise foi um processo de longa duração que possui uma série de fatores determinantes. Os principais aspectos que levaram à crise do sistema feudal foram o aumento da circulação das moedas, principalmente nas cidades. Esse fator desarticulou o sistema de troca de mercadorias, característica principal do feudalismo. De fato, pessoal, o feudalismo ele é um sistema baseado muito no escambo, né, na troca de mercadorias. De acordo com que as atividades comerciais elas vão retomando, né, a sua importância, principalmente a partir do século XII, esse modelo, né, de troca, de produção de subsistência, ele é abalado, né, por esse novo momento que passa a ser vivido com essas trocas comerciais.
crescimento demográfico observado na Europa a partir do século X modificou o modelo autossuficiente dos feudos. Entre o século XI e o século XIII, a população europeia mais que dobrou. O aumento das populações impulsionou o crescimento da lavoura e a dinamização das atividades comerciais. No entanto, essas transformações não foram suficientes para suprir a demanda alimentar naquela época. Nesse período, várias áreas florestais foram utilizadas para o aumento das regiões cultiváveis. A discrepância entre a capacidade produtiva e a demanda do consumo retraiu as atividades comerciais e a dieta alimentar das populações se empobreceu bastante. É aquela história, né? Como aumentou muito a população, somente a partir do século XI, né? Com alguma melhoria ali nos processos produtivos, no campo, novos instrumentos, isso vai fazer com que a população crescesse. No entanto, a agricultura ela não acompanha esse crescimento. Então a agricultura ali, a capacidade produtiva da Europa medieval ali por volta dos séculos XIII mais ou menos, ela não conseguia muito dar conta da população, que vai fazer com que, né, a qualidade alimentar ela caísse bastante e aos poucos a fome voltasse a aparecer como um fantasma, né, que rondava ali a vida, principalmente dos mais pobres, tá? Claro que isso é principalmente dos mais pobres, já que os reis e os senhores feudais dificilmente sofriam com essas condições. Surgimento da burguesia, nova classe social que dominava o comércio e que possuía alto poder econômico. Essa classe social foi aos poucos tirando o poder dos senhores feudais. Né, a burguesia ela vai ser um elemento fundamental nesse processo, ela vai enriquecer, né, ela vai surgir lá por volta do século XII, né, e vai enriquecendo, vai ganhando prestígio, vai ganhando poder e aos poucos, né, de fato, vai se aproximando desses monarcas, vai fazendo com que o poder desses senhores feudais começasse a ser minado, né, ao longo desses séculos. Com o aumento dos impostos proporcionados pelo desenvolvimento comercial, os reis passaram a contratar exércitos profissionais. Esses fatos desarticulou o sistema de vassalagem típico do feudalismo, né, de fato, né, que é o surgimento, né, desses exércitos mercenários e posteriormente, né, o fim dos exércitos pessoais, que são uma característica muito própria do feudalismo, e o surgimento do exército permanente, né, ligado ao poder central, ao poder real. Pronto. O risco de epidemia se transformou em um grave fator de risco. No século XIV, a peste negra se espalhou entre as populações, causando grande onda de mortes que ceifou aproximadamente um terço da Europa. E isso aí mesmo, né? Eu comentei isso anteriormente. De fato, a peste negra matou muita gente e isso vai afetar diretamente o sistema econômico, né? No final do século XV, o feudalismo encontrava-se desarticulado e enfraquecido. Os senhores feudais perderam poder econômico e político. Aos poucos, esses senhores feudais vão perdendo, né, esse poder, e ao mesmo tempo em que os reis, né, vão tentando centralizar o poder em torno de si, né, vão se fortalecer enquanto poder político. E aí, desse processo, vai ter um enfraquecimento desses senhores feudais e a submissão desses poderes ao poder real. Então o rei vai ganhando poder ao mesmo passo em que os senhores feudais vão perdendo poder. De acordo com que a centralização ela vai colocando esse poder em volta do rei, ela vai retirando esse poder de grande parte desses senhores feudais. Então, isso, né? A falta de mão de obra disponível reforçou a rigidez anteriormente observada nas relações entre senhores e servos. Temendo perder os seus servos, os senhores feudais criavam novas obrigações que reforçassem o vínculo dos camponeses com a terra. Além disso, o pagamento das obrigações sofreu uma notória mudança com a reintrodução de moedas na economia da época. E isso tudo, pessoal, vai gerar revoltas. Então vamos ter várias revoltas camponesas, né, populares contra essa exploração, principalmente por parte dos senhores feudais. Isso, né? Quem está lendo só algumas das respostas, tá, pessoal? Não vou ler todos, porque se for ler todos a gente vai passar muito tempo na mesma questão. Então a próxima questão: explique como se deu o processo de formação dos estados modernos, né? Então aqui é outra coisa importante, né? Como é que surgem esses estados modernos aí a partir ali da crise do feudalismo? Então alguém respondeu o seguinte: a partir do século XV os reis trataram de consolidar seu poder e adotar medidas para exercer sua autoridade sobre as vastas regiões da Europa, assim dando início a um processo de unificação. De fato, né, os reinos modernos eles surgem principalmente a partir dessas medidas adotadas por esses reis para centralizar o poder em torno deles e para exercer a sua autoridade, sua soberania em todo um território, né, na Europa ali. Daí o próprio surgimento da ideia de reino, né, já que essa ideia não existia anteriormente. Tá?
Alguém colocou aqui, pela crise do feudalismo, que se deu pelo golpe dos burgueses e do futuro rei, que tinham como recompensa títulos de nobreza e centralização política. O rei também conquistou as terras feudais restantes com acordos e guerras. Também com a criação do exército permanente, tiveram pesos, medidas, leis, moedas e a criação de impostos unificados. É isso mesmo, pessoal, né? De fato, a formação do Estado moderno está ligada a todo esse contexto, né? De fortalecimento do poder real, de ascensão da burguesia, onde a burguesia ela vai estar ali, né, financiando essas guerras. Os reis vão encontrar diversas medidas, desde a guerra aos acordos, né, com os nobres, com esses senhores, para impor o seu poder, para impor sua autoridade, né? E aí, claro, vão produzir, né, todo um sistema de unificação que vai caracterizar o surgimento desses reinos modernos. As leis, as moedas unificadas, né, os impostos unificados. O que é isso? É a imposição de uma mesma lei, de uma mesma moeda, de um mesmo sistema de pesos e medidas a todo um território, né? Isso não existia lá na Idade Média, né? Na Idade Média, cada feudo ele possuía suas próprias características, suas próprias regras ditadas pelo senhor feudal. Na Idade Média, você vai ter um poder extremamente descentralizado. Com o surgimento desses estados modernos, isso muda, né? Você vai ter um sistema de unificação. Você vai ter esses vários feudos, essas várias regiões sendo aí, né, impostas uma mesma lei, uma mesma moeda, um mesmo sistema de peso e medida, os mesmos impostos. Então, é isso mesmo, tá? Muito bem aí quem respondeu. Alguém colocou aqui, deixa eu ver o que mais. Pronto, alguém colocou, o Estado moderno surgiu após a crise do feudalismo. No modelo feudal não havia estados nacionais. Senhores feudais eram quem exerciam poder sobre seus domínios sem ter que responder a um poder central. Correto, né? De fato, o feudalismo ele é um sistema que a gente chama de descentralizado politicamente. O poder político no feudalismo ele é descentralizado, porque tem vários senhores feudais, cada um governava o seu feudo da sua forma, com as regras que você encontrava em cada um, né? Não tinha necessariamente, né, um poder central que obrigasse esses senhores a adotarem os mesmos sistemas, tá? Então é isso, vamos ver aqui, pronto, aqui eu coloquei, né, uma atividade que é para vocês relacionarem os pensadores e as suas obras, suas ideias, né? Então vamos lá, a primeira linha aqui era o Thomas Hobbes, pessoal. Ó, então alguma pessoa marcou aqui errado, mas a grande maioria marcou correto. Então, o Thomas Hobbes ele defendia a ideia da natureza humana má e egoísta, né? Uma natureza humana que se voltava para os próprios interesses. É só lembrar daquela frase que eu coloquei lá na sala, né? O homem é o lobo do próprio homem, né? Essa ideia de que o homem ele era inimigo do próprio homem porque ele buscava atender os seus próprios interesses em detrimento dos outros é uma característica da filosofia do Thomas Hobbes. E aí o Thomas Hobbes vai dizer o quê? Que somente um Estado extremamente forte, um Estado centralizado é que poderia conter essa liberdade individual e impedir que essa sociedade se fragmentasse em diversos conflitos, né? Onde é que o Thomas Hobbes fala isso? Lá na obra principal dele, que é o Leviatã, né? Então tá aí, quem marcou aqui é de baixo, corretíssimo, é isso mesmo. E o Jacques Bossuet? O Jacques Bossuet, pessoal, é só lembrar, o Jacques Bossuet foi quem desenvolveu a doutrina do direito divino, né? A chamada teoria do direito divino dos reis. E basicamente o Bossuet ele vai defender a ideia de que o poder dos monarcas, o poder dos soberanos, ele provinha, né, de Deus. Era Deus que escolhia esses monarcas. Então, a vontade desses soberanos, ela expressava a vontade de Deus, né? Então, esses soberanos eles não tinham o dever de prestar contas com ninguém, apenas com Deus. Então, ninguém poderia questionar as ações desses reis, né? Então, é outro pensador que vai aí formular bases para o fortalecimento da ideia aí, né, do antigo regime do Estado absolutista. E aí eu coloquei aqui uma para vocês selecionarem, né, as respostas, aquilo que fazia parte ou não das características de um Estado moderno, de um Estado absolutista, né? Então, entre as características de um Estado absolutista estão, eu coloquei aqui para vocês responderem, né? Aí, ó, muita gente marcou correto, né? Então vamos lá. Ampla burocracia encarregada de administrar a justiça, as finanças, as colônias, o comércio e outros departamentos do Estado. A gente falou que os Estados modernos eles possuíam uma ampla rede de funcionários, né, que trabalhavam e que
faziam o Estado funcionar, né? Então, os Estados modernos vão ter uma rede gigantesca de funcionários responsáveis por essa administração do Estado, né? Enquanto o rei ele centralizava ali, de certa forma, a sua figura, né, como representante desse Estado. Uma única igreja permitida no reino, né? Isso aqui é uma coisa que vai ser muito próprio dos Estados modernos, principalmente ali ainda no século XVI. Posteriormente isso muda um pouco, né? Alguns estados vão adotar um modelo de tolerância religiosa em que outras igrejas vão ser permitidas, mas vai haver uma religião oficial. De maneira geral, pessoal, esses reinos eles tinham ali uma religião definida, né? Então, por exemplo, Portugal, a religião oficial de Portugal era o catolicismo. Na Espanha também, né? Ao longo do 16, como eu falei, isso vai mudando, né? Porque alguns estados vão adotar o modelo de tolerância religiosa, né? Principalmente depois da reforma protestante, que surgem aquelas doutrinas protestantes e tudo mais, tá? Mas a priori, inicialmente, você vai ter sim uma única igreja permitida no rei. E a outra, claro, importante, vasta autonomia do rei para criar impostos e vender cargos. O rei ele tinha uma autonomia praticamente total, né? Não tinha nenhum tipo de limitação ao rei que o impedisse de criar leis, de criar impostos, de vender cargos, de dar títulos, né? O rei ele tinha um poder realmente amplo, né? Aí a ideia de absolutismo, né? Um poder quase absoluto, né? Em que ele podia fazer quase tudo, tá? E aí as outras questões aqui que eu coloquei porque estão erradas, né? Olha só, regime político democrático. Pessoal, só aqui você já saberia que está errado, né? Dentro de um sistema que é absolutista, não há essa perspectiva de democracia em que você há uma participação efetiva dos cidadãos na escolha dos seus governantes ou algo desse tipo. Olha só, com amplo alcance a todos os setores da sociedade. Pior ainda, né? Numa sociedade como a sociedade do antigo regime, em que havia uma estratificação social, onde você vai ter os privilégios destinados principalmente aos mais nobres, ao clero, né? Aqueles setores mais abastados da sociedade, os servos, camponeses e a grande maior parte da população dificilmente tinha acesso a qualquer participação política, né? Então não, né? Regime político democrático não é uma característica do antigo regime de forma alguma, tá? Divisão dos poderes em legislativo, judiciário e executivo. Também não, né? E aqui, olha só, de forma a limitar o poder real. Pessoal, não, né? Se o poder real ele não tinha limite, se ele não havia mecanismos legais que impedisse o rei de fazer qualquer coisa, não havia essa limitação, não havia essa divisão. Todos esses poderes eles estavam concentrados nas mãos do rei, só exclusivamente. Essa divisão é uma característica do nosso modelo de Estado, né? Hoje que a gente, depois da Revolução Francesa e a crise do Antigo Regime, é que a gente vai ter esse modelo de Estado em que você vai ter a divisão dos poderes que tem como objetivo limitar, de fato, e impedir o autoritarismo, impedir o absolutismo. E por último, divisão dos poderes em legislativo... estabelecimento de mecanismos democráticos de transição entre governantes e impedimento de autoritarismo por parte dos soberanos. Exatamente, não, né, pessoal? Não há esse tipo de ideia de transição democrática, de votação de um para o outro, de impedir um rei de ser autoritário. Não havia esse tipo de mecanismo. Então, não é uma característica desses estados absolutistas. E para a gente concluir sobre a participação da burguesia no processo de centralização política da Europa, entre os séculos XV e XVI, é correto afirmar que a burguesia ela foi contra a centralização, pois atingia seus interesses em manter manter a fragmentação política para favorecer o comércio entre os feudos? Não, pessoal. A fragmentação política não favorecia o comércio entre os feudos. Na verdade, ela dificultava. A gente falou sobre isso, já que num determinado feudo era uma moeda, no outro era uma outra medida, no outro era uma outra forma de pesar. Isso, na verdade, criava entrave, né? Criava dificuldades na hora de comercializar. Então, a burguesia ela queria mudar isso, ela queria centralizar, ela queria unificar. Então, não pode ser essa primeira aqui. A grande maioria marcou a segunda, que é a correta. A burguesia, entre os séculos XV e XVI, ela conquistou mais poder e prestígio e passou a financiar as guerras promovidas pelos monarcas europeus e a comprar títulos de nobreza. É importante destacar isso. A ascensão da burguesia, pessoal, ela é marcada aí, né, por todo esse processo em que ela passa a financiar essas guerras, a dar dinheiro, a contratar exércitos,
E também, claro, a comprar títulos de nobreza, né? A burguesia cada vez mais vai buscando se aproximar do poder político. A burguesia até então ela possuía um poder econômico já considerável, mas aos poucos, ao longo do século XV, século XVI, ela vai buscando se aproximar desse poder político. Não é à toa que aqui no 8º ano a gente vai ver o quê? As chamadas revoluções burguesas, que foi o quê? A chegada da burguesia ao poder, né? E a tentativa da burguesia de, vamos dizer assim, a partir de então, tornar-se a classe política dominante, que até então era o clero e a nobreza. Tá? Vamos aqui. Foi responsável pelo enfraquecimento do poder real, pois seus ideais não eram compatíveis com o modelo de Estado absolutista implementado pela maioria dos reinos europeus. Isso não é verdade, né? Nesse momento ali do século XV e XVI, na verdade, a burguesia ela vai atuar também para o fortalecimento desses monarcas. Então, não tem como ser essa. E a última, para a gente concluir, a burguesia foi a classe urbana que surgiu apenas após a formação dos primeiros estados modernos. Não, pessoal, a burguesia surge ainda lá no feudalismo, né, por volta do século XI, no século XII, e ela foi, né, uma das grandes responsáveis pela formação também desses estados modernos. Então, não, a burguesia não surgiu só depois dos estados modernos, ela surgiu antes e ela foi uma das grandes atores nesse processo de construção dos estados modernos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Estão de parabéns, né? Muita gente realmente acertou as questões direitinho, responderam muito bem, tá? Continuem assim. Quem não acertou, pessoal, quem viu que tinha errado, aí que marcou errado, já fica, né, atento para não errar de novo, né? E aí vamos seguindo. Se não ficou claro alguma coisa, manda lá no Google Class que eu respondo, tá? Por que a sua questão estava errada, algo do tipo, né? Ou algo que você não entendeu, pode deixar que eu respondo lá, tá bom? Então é isso, estudem e até a próxima.